E aí, meus queridos e queridas, cornos e cornas, desavisados e desavisadas, salaicados, se encontra esse canal. Estão supimpa, tu supimpa, não supa, tá simpósia. Então, hoje nós vamos falar sobre Steven Universo Futuro. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like no post, comentar os próximos vídeos que quer ver por aqui e compartilhar com todos os amigos, tá bom? Bora lá. No episódio 1, o Steven vai atrás de uma Jean corrompida num ataque das diamantes. E aí, na volta, ele coloca ela dentro da banheira. E aí, ele explica o que aconteceu desde o final do filme. E o Lars abriu uma confeiteria e a Sadie está se dando muito bem na banda e a Connie está estudando para o vestibular. E aí depois ele leva essa Jean para a mini escola natal. E as Jeans estão dando uma aula por lá. E a Garnet dá aula de tudo um pouco, a Pérola de tecnologia humana e a Ametista foge de dar aula. A Ametista sendo Ametista. E aí o Steven vai conversar com a Jasper para ver se ela se junta às outras Jeans, mas ela prefere ficar sozinha. E ele luta com ela e fica com a pele rosa. E aí, já que ela não quer aprender nada com ele, será que daria certo dele aprender alguma coisa com ela? No episódio 2 tem uma Jean trabalhando na pizzaria, a Blitzbait. E aí eles estão colocando as Jeans em trabalhos humanos. E as Rubis fazem a segurança da prefeita e o Steven fala para a Ametista que as Jeans estão fazendo coisas que elas já faziam no planeta natal e que eles têm que tirar elas da zona de conforto. E aí o Steven troca os trabalhos das Jeans todas, mas dá tudo errado. E aí ele pede desculpa para a Ametista e fala que ele estava errado. E eles se infundem para ajudar os outros. E a Quartzo Fumi fica rosa e o tempo está andando mais devagar. E assim eles conseguem salvar as pessoas da montanha russa e a Ametista demorou muito tempo para descobrir que era ela e o que ela deveria fazer. Então, ela ajuda as outras Jeans com isso. E aí o Steven acha que tá perdendo o tato em ajudar pessoas. Mas uma Jean agradece, dizendo que ela era boa na montanha russa, mas que ela era ainda melhor entregando os presentes para as crianças, que foi isso que o Steven tinha falado para ela fazer. No episódio 3, o Steven quer trocar a foto da Rose de lugar, até que aparece uma nave do lado de fora e era dos humanos que estavam no zoológico. E aí o Steven vai com a Ametista até lá e ele encontra outras Roses Quartzes. E as outras Quartzes vão para um jantar na casa do Steven. E as Gems do Greg e o Steven ficam desconfortáveis com elas. E uma delas, a mais parecida com a Rose, vê o quadro da mãe do Steven na parede. E aí o Steven chama elas para uma festa do pijama. E depois fala sem querer para elas que elas poderiam ficar para sempre. E aí a mais parecida com a mãe fala que ele não quer que elas fiquem, porque ele não gosta delas. E aí elas querem ir embora, mas o Steven fala o motivo dele estar desconfortável na presença delas. E ele chama elas de irmãs e que podem voltar quando quiser. E aí ele leva o quadro pra dentro da juba do leão. No episódio 4, o Steven cura a Ruby e faz a segurança da prefeita e mais algumas gems. Mas aparece uma pérola rosa, que ele carinhosamente chama de voleibol, que ele não consegue curar. Mas o problema não é ele, é ela. E aí ela fala que foi a Diamante Rosa quem fez aquela rachadura no rosto dela. E ele vai até a pérola dele pra pedir ajuda. E os três vão até o Recife. Mas aquele lugar não pode fazer nada, porque o dano não é da pérola dela, é no rosto. E é uma ferida psicológica. E ela disse que no dia que a Diamante Rosa ficou cansada de pedir uma colônia para a amarela e azul e foi pedir pra branca. E ela disse que ela ainda não estava preparada. E aí ela ficou com raiva e a voleibol estava perto demais dela. E ela tinha poderes destrutivos. E aí o Steven não quer mais ouvir aquelas coisas e fica todo rosa e com raiva. E aí o Recife fala que as pérolas precisam ser rejuvenescidas porque estão causando problemas. E aí as pérolas se fundem e o Recife começa a atacar eles, mas eles conseguem sair. No episódio 5, o Steven faz uma propaganda da mini escola natal. E aí o Steven agora tem um carro e aquela pulga maldita voltou, que no caso aqui é a Azurita. E aí o Steven acha que é uma fusão da Aquamarine com a Olho. E ele acha também que ela está fazendo pegadinhas com ele. E elas revelam que são uma fusão, o que todo mundo sabia, e que elas são as vilãs. E aí a Aquamarine segura o Greg pelos cabelos, mas ele corta o cabelo e foge delas. E elas não conseguem se fundir mais, mas conseguem quando sabem que o motivo delas se fundirem é o ódio que sentem pelo Steve. E aí a Pela, a Garnet e a Mestiça se fundem e derrotam as duas e o Greg fica triste por ter cortado o cabelo. No episódio 6, a fusão da Pela e do Steven, Arco-Íris, estava brincando com o Cebola e está na hora de guardar os brinquedos. E aí a Garnet liga para o Steven e fala que ele está atrasado e a Pela fica para cuidar do Cebola. E aí o Steven se funde com a Garnet, que no caso é a Pedra de Sol, e ensina as outras gems coisas comuns da Terra. E aí a Pela liga para o Steven falando que o Cebola está fazendo uma bagunça na casa. E aí o Steven fica se desdobrando em ajudar a Garnet e ajudar a Pela. E aí vai ficando cada vez mais cansado com esse vai e vem, até que a Ametista aparece precisando do Steven. No episódio 7, o Steven continua cheio de compromissos na mini escola Gem, e aí ele vai dar aula e volta em uma nevasca. E aí as Gems separam
o filme do cachorro cóptero para o Steven ver. E mais algumas coisas também. Só que ele não quer. E aí ele continua pensando só em trabalho e esquecendo a Jens. E aí elas vão atrás dele brincando de pique Steven. Até que ele se cansa disso e entra no jogo. E ele tá muito chato nesse episódio. E aí a Safira pega o Steven e ele vai ter que virar um mini Steven. E aí a Jens ainda o vê como criança, mas ele cresceu. No episódio 8, a Lápis vai com o Steven até outro planeta. E aí eles veem outras duas Lápis que também estão acabando com o planeta. E aí elas querem teletransformar o planeta porque elas gostam. E não mais porque as diamantes mandaram. E aí eles querem mostrar pra elas que isso é errado, mas não dá muito certo. E as outras Lápis são muito grossas com a nossa. Até que ela vai para a luta com as duas. Só que aí as outras Lápis acham a nossa Lápis mais forte. E o Steven dá o cartão da escola para elas e uma delas vai até lá. No episódio 9, o Steven vai ver o Lars na confeitaria. E ele descobre que a Sadie tá namorando e não é com o Lars. E aí o Lars quer voltar para o espaço com as descoloridas. E as descoloridas se formaram na escola. E o Steven conhece o novo namorado da Sadie e também fala que a banda da Sadie vai se separar. E o Steven perde o controle dos poderes e forma uma doma de proteção na praia. E o Lars e a Sadie conversaram antes e eles estavam bem com isso. E o Steven não quer ficar longe dos seus amigos e a doma está diminuindo cada vez mais. E ele fala que vai sentir falta deles e fala dos sentimentos dele e a doma some. No episódio 10, o Steven deixa a escola natal e agora está cuidando de plantas. E ele deu nome às plantas com o nome dos seus amigos. E aí o Steven machucou o dedo e encostou no cacto e ele ganhou vida. E aí ele fica triste por não saber qual a sua vocação. Até que o cacto fala com ele. E ele mostra a Jens pro cacto e ele repete tudo que o Steven disse para ele mais cedo e tudo que ele estava sentindo. E aí o cacto começa a crescer de forma bizarra e as Jens aparecem para ajudar Steven a lutar contra o cacto. E o Steven percebe que o cacto está copiando ele. Então o Steven abraçou ele e as flores saíram de seu corpo e ele vai embora. No episódio 11, está tendo uma festa na casa dele, mas a porta e as janelas somem e um gato maluco começa a falar com ele. Mas na verdade isso era um sonho. E a Peridot aparece para ver uma série com o Steven e ele tenta falar do sonho, mas ela não quer escutar. Então de repente o sonho do Steven começa a aparecer na TV. E a Peridot quer que o Steven faça um reboot do debut da série. E aí ele sonha de novo e a Peridot vê tudo pela TV, mas sempre acaba de forma bizarra. E aí ele não aguenta mais esses pesadelos e quer parar de ficar mexendo na série. E aí ele quer ser amigo da Peridot sem ter algo para consertar e ela aceita. No episódio 12, o Steven está com a Connie, Bismuto e Pella dentro do carro. E a Pella começa a cantar a música de uma propaganda. E aí eles vão para uma pista de patins e a Pella tem um fã-clube. E o Steven conhece os amigos da Connie, só que ele é o único que não consegue patinar bem. E aí ele não sabe falar com a Connie se ela estiver com os amigos. E aí ele descobre que a Bismuto só foi para a pista de patinação por conta da Pella. E aí o Steven cai na pista de patinação. E aí depois ele e a Connie se fundem e começam a patinar. E os amigos da Connie gostam do Steven e perguntam para Estivone como é a fusão. E a Pella dança com a Bismuto e com a música da propaganda. No episódio 13, a Connie está ansiosa para entrar para a faculdade. E a Ruby vira escoteira. E o Steven fala sozinho que ele se sente perdido. E aí a Ruby fala para o Steven pedir a Connie em casamento. E aí tudo começa a dar errado. E ele aparece na casa da Connie e eles vão andar pela praia. E aí eles falam sobre a primeira vez que se conheceram. E aí o Steven assustou a Connie com um pedido de casamento e ela rejeita. E ela fala que é um não agora. E aí a Garnet aparece para dar conselhos para o Steven. No episódio 14, o Steven vê um trailer de Cachorro Cóptero 6 e até ele parece estar cansado. E aí o Greg agora é agente da Sadie. E a Connie fica preocupada com o Steven e liga para ele. E aí o corpo dele está crescendo de formas bizarras. E ele vai até a mãe da Connie para examiná-lo. E ele nunca tinha ido a um médico. E aí a mãe da Connie acha que tem algum problema referente às suas emoções. E aí a Connie entende o motivo do estresse do Steven. Foi ela ter negado o pedido de casamento dele. E aí o Greg aparece para conversar com o Steven e ele conta sobre o pedido. No episódio 15, o Greg tenta animar o Steven com um sorvete e torta. E o Steven quer entender quem ele é. E ele vai viajar com o Greg. E aí o Steven quer saber como ele virou o Senhor Universo. E aí eles entram em uma casa que está fechada e o Steven tenta escrever um bilhete para os donos e percebe que aquela casa era do Greg. E aí o Greg falou que não foi tão legal crescer naquela casa. E ele tinha que fazer as coisas que os pais dele queriam, até que ele ganhou um CD de um amigo e isso muda tudo. E o Senhor Universo foi por causa de uma música que estava naquele CD. E aí o Steven diz para o Greg que ele queria ter nascido numa casa como aquela. E aí o Steven perde o controle e o carro capota, mas eles ficam bem. No episódio 16, o Greg está
tentando consertar a van com a Bismuto. E a Pella diz que as explosões rosas estão começando a ficar cada vez mais perigosas. E o Steven vira o Flash e sai correndo acelerado. E ele vai até a Jasper. E ela fala que o problema dele são os amigos. E que eles têm medo do poder dele. Ela fala pra ele soltar a raiva dele. E eles começam a lutar. E ele pede pra ela ajudar a controlar os sentimentos dele. E aí ele começa a treinar com ela. E depois de 3 dias, ele quer ter uma revanche com ela. E depois de uma luta intensa, ele acaba estilhaçando a Jasper. Mas ele consegue trazer ela de volta. E ela a chama de Meu Diamante. No episódio 16, as Gems ficam preocupadas com o sumiço de Steven. E escuta a Jasper o chamando de Meu Diamante. E ele vai até o planeta natal pra pedir ajuda das Diamantes. E ele conta a Spinella e ela leva ele até a Amarela. E ela está reconstruindo as gems que ela estilhaçou. E ainda quer consertar as gems que estão na Drusa. E a Amarela fala que o problema dele é emocional e que ele precisa ir ver a Azul. Só que ela também não consegue ajudar o Steven. E aí ele vai até a Branco. E a Branca, em vez de controlar as outras gems que a controlam. E como ele é meio humano e meio diamante, ele tem que olhar para dentro dele e encontrar o problema. Só que o Steven não quer ser uma diamante e acaba controlando a Branco de forma esquisita e parece que ele quase mata ela. E aí ele pergunta da Chinela por que ela não quer mais vingança e ela disse que foi por causa dele. E aí ele sai de lá correndo. No episódio 18, a Connie liga e pergunta como ele tá, mas ele desliga. E as Gems ficam preocupadas com ele porque ele está muito diferente. E aí ele vai para o mini planeta natal tentando pedir ajuda a alguém, mas dá tudo errado. Então todos estão muito preocupados com ele e ele conta também que estilhaçou a Jasper. No episódio 19, o Steven virou meio que uma gem corrompida e as Gems tentam levar ele até o mar e as diamantes junto com a Spinella aparecem também para tentar ajudar. E a diamante branca tenta se conectar com o Steven, mas não consegue. E ela fala também que aquilo não é mais o Steven. E a Drusa também aparece tentando segurar o Steven. E as Gems, as diamantes, literalmente todos estão apavorados. E aí a Connie dá uma lição de moral em todos dizendo que Steven precisa deles. E o Steven estava lá para todos que precisavam dele e agora mas o Steven não está lá para o Steven. E aí a Garnet pede para a Amarela deixar ela grande e ela abraça o Steven e depois todos fazem o mesmo. E ele volta ao normal. E aí o último episódio vai estar no próximo vídeo e o último de Steven Universo. Então aguardem até semana que vem para assistir e eu vou deixar aqui nos cards o link das temporadas anteriores para vocês irem lá assistir. Na temporada do clássico, tá bom? Então se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like no post, comentar os próximos vídeos que vocês querem ver por aqui e compartilhar com todos os amigos, tá bom? Tchau!